Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Todo mundo achou aí? Vamos ler a partir do versículo de número 6. Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 6 até o 8. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Estenda a sua mão direita na minha direção e abençoa esse pastorzinho amado aqui, para que mais uma vez esse vaso seja usado como instrumento para falar no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nós queremos reconhecer que dependemos mais uma vez da tua inspiração, da tua sabedoria, da tua graça, da tua capacitação, da tua unção, do teu poder, de tudo que vem de ti. Por isso, toma-nos em tuas mãos, põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios e habilita-nos para transmitir à tua noiva tudo que o Senhor tem preparado para esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, Deus colocou no meu coração hoje uma palavra sobre a importância, a necessidade de cuidar do teu coração, cuidar da tua mente. Eu compartilhava com alguns irmãos essa semana sobre duas experiências que eu já tive na minha vida, sobre estafa, sobre desgaste emocional, desgaste físico e mental. A palavra de Deus fala sobre um personagem que foi o personagem principal do ano de 2021. Quantos lembram? Vou testar vocês agora. Quantos lembram qual foi o personagem principal do ano de 2021 que foi falado em muitos cultos aqui? Quem lembra? Oi? Elias, dá um aplauso ao Senhor. Aqueles que lembram. Então, 2021, o tema que nós recebemos foi o tema da festa dos tabernáculos lá em Israel, foram os dias de Elias. Então, ano passado foi um ano que nós ministramos muito sobre Elias, né? Há uma promessa em livro de Malaquias que nos últimos dias Deus enviaria o espírito do profeta Elias. Quem sabe qual espírito é esse? Espírito Santo. E esse espírito, o mesmo que estava sobre Elias, o mesmo que estava sobre João Batista, né? Porque Jesus Cristo disse acerca de João Batista: para quem não sabe, este é o Elias que havia de vir. Quando Jesus Cristo falou isso, Jesus Cristo estava dizendo que João Batista, ele iria operar na mesma unção de Elias, unção de profeta. E Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve um profeta como João Batista, mas o menor no reino de Deus era maior do que João Batista. Quem é esse? Jesus. Então, João Batista também foi um personagem que a gente falou muito aqui em 2021. Por quê? Porque João Batista, ele tinha a função de preparar o caminho do Senhor, né? De preparar a segunda vinda. E esse foi o tema de 2020. Preparar o caminho
do Senhor. Como eu falava, em Malaquias tem uma palavra que diz que nos últimos dias Deus enviaria o espírito do profeta Elias, e esse daí iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Embora nós já mudamos de ano, nós já estamos em 2022, mas isso não quer dizer que no ano de 2022 nós não vamos continuar a preparação do caminho do Senhor. Nós vamos continuar a preparação do caminho do Senhor. E também não é errado dizer que em 2022 os dias de Elias continuam. Em que sentido? Em que aspecto? É que o Espírito Santo continua soprando, ele continua habitando dentro de nós. Ok? Por que eu estou falando tudo isso? Para lembrar vocês um pouquinho do que foi o ano de 2021 e para lembrar também nesse exato momento, de acordo com a mensagem que Deus nos deu, algo muito importante que aconteceu na vida do ministério de Elias. Elias teve um momento na sua história, e se você ler lá em 1 Reis 19, que nós poderíamos dizer que foi um dos maiores feitos da história desse personagem. Foi quando ele desafiou 800 profetas de Baal. E ali ele venceu aqueles profetas todos. O altar, ele restaura o altar com 12 pedras, e ele pede para colocar o sacrifício no altar, pede para jogar um monte de água. Não tem sentido, né? O cara era louco mesmo, o cara era doido. Você faz um altar, que é um lugar para botar fogo, você manda encher de água. Porque ele queria provar que o Deus dele era tão poderoso, que até mesmo o altar cheio de água, Deus ia consumir o sacrifício e ia devorar tudo, mesmo com água. Então ele mandou botar água. O cara era cabra macho mesmo. E Deus então mandou fogo, depois mandou a chuva. Deus envergonhou o Satanás, envergonhou os inimigos do povo de Deus. Só que depois tem aquela passagem, né, que Elias, ele fica de cócoras, né? Ele fica mais ou menos de cócoras, e ele pede pro servo dele observar o monte se estava vindo chuva. E aí o servo dele vai lá e olha a primeira vez, e olha a segunda, olha a terceira, olha a quarta. Quando chega na 7ª vez, ele chega para Elias e olha, eu fui lá olhar a 7ª vez e eu vi uma coisa. Fala, servo, o que você viu? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que eu imagino que o servo, ele deve ter contado assim, tá difícil, a coisa está complicada, Elias, porque já é a 7ª vez que eu vou lá olhar essa tal de chuva que você falou que vinha, e a única coisa que eu vi é uma nuvem do tamanho da mão do homem. Para aquele servo, era só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para o profeta, aquilo era o sinal de uma grande chuva, de uma abundante chuva que estava para ser derramada. Quando o profeta soube que estava vindo uma nuvem do tamanho da mão do homem, ele pegou, olhou no olho de Acabe, olhou para Acabe e disse: olha, o rei da época, marido de Jezabel, disse: olha, Acabe, alinha o teu carro, prepara o teu carro, porque está vindo uma chuva aí. E se você não alinhar o teu carro, se você não botar a tua casa em ordem, se você não botar a tua vida em ordem, a chuva vai te pegar. E aí foi aquele desespero todo. Depois disso, Elias, leão da montanha, saída imediata pela esquerda. Elias tira o time de campo. E aí, meus amados, chega uma notícia para ele que a esposa de Acabe, rainha Jezabel, queria tirar a vida do camarada, porque ele acabou com a idolatria, né? Acabou com os Baal, tudo lá. Porque essa rainha Jezabel, ela queria instaurar o governo dela, o reino de Baal, porque ela não adorava o Deus que nós adoramos, ela servia Baal, e ela queria estabelecer aquela cultura pagã entre o povo, e Elias destronou Baal. Então Jezabel ficou furiosa,
E ela queria tirar a cabeça de Elias. E aí, meus amados, a Bíblia diz, você conhece a história, que Elias se trancou numa caverna e começou a orar e jejuar. Não. Elias trancou numa caverna e pediu para si a morte. Elias pediu para morrer. Por causa de uma coisa chamada medo. Mas olha aqui para mim. Agora a gente vai entrar na mensagem. Foi só medo? Não foi só medo. O que Elias conquistou, o que Elias venceu, na linguagem atual, nós chamamos isso de batalha espiritual. E Elias, ele participou de uma gigantesca batalha espiritual. E ele venceu. Só que toda batalha espiritual vai gerar um desgaste. Toda batalha espiritual vai gerar um desgaste físico, emocional. Se a batalha for grande, vai gerar um desgaste grande. E aí, amados, é que eu começo a minha pregação de hoje. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica, com ações de graças. As nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, depois fica tranquilo que eu volto para contar o meu testemunho, tá? Eu não perdi o fio da meada aqui, só estou seguindo o Espírito. Depois eu conto, porque eu também já tive dois desgastes emocionais muito grandes na minha vida. Então, continuamos aqui. Em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Os vossos pensamentos, em alguma tradução. Depois, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Esse texto aqui, irmãos, que nós lemos, está falando da importância de guardar o nosso coração, de guardar a nossa mente, de cuidar com os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz em Provérbios, eu acho que eu sei até de cabeça, acho que é Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O texto que nós lemos hoje, o texto principal, está falando sobre a importância de cuidar da minha mente. Agora, uma pessoa que enfrentou uma batalha espiritual, como Elias, como que você acha que estava a mente dele? Você acha que ele estava pensando em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama? Quando ele recebeu a notícia que a rainha Jezabel queria tirar a cabeça dele? Você acha que era esse o tipo de pensamento que estava passando na mente dele? Era assim. Quando você recebe uma notícia ruim, quando chega para você que nem chegou para Jó, olha, veio um vento lá dos caldeus, deu contra um pilar da casa e todos os servos morreram. E aconteceu tal coisa e todos os teus filhos morreram. E veio também mais um vento lá e morreu todos os teus camelos, todos os teus jumentos. E veio mais um vento e acabou tudo. Como é que fica a mente de uma pessoa? Como que fica o pensamento de alguém após uma catástrofe? Como é que fica a mente de alguém depois de uma grande vitória no mundo espiritual, que é ameaçado de morte? Como que era a mente? A gente citou aqui agora há pouco Davi que era um escravo da orelha furada, Davi que confessa no Salmo número 40 que Deus não queria sacrifício, Deus apenas desejou que ele tivesse a sua orelha furada, ou seja, que ele se tornasse um servo eternamente de Jesus, de Deus. Esse Davi, muitas e muitas vezes, por causa da perseguição de um rei chamado Saul, ele viveu grande parte da sua vida escondido em cavernas. A maioria dos salmos de Davi, muitos dos salmos de Davi, melhor dizendo, foram escritos em cavernas. Como que fica a mente de uma pessoa que está trancada numa caverna?
Como que você acha que está a mente de centenas e milhares de pessoas que, por causa desse espírito de medo que se instalou na nação desde o dia que faz, como que está a mente de muitas pessoas que foram atormentadas por notícias da televisão, da mídia, uma mídia muitas vezes vendida, uma mídia corrupta, que está o tempo todo só noticiando mensagens apocalípticas? Quem aqui vê a mídia preocupada em trazer notícias de esperança, notícias de vitória, notícias de ânimo, notícias de alegria, notícias de um futuro melhor, de um Brasil melhor? Quem aqui vê isso? Claro que existem novos repórteres, novos jornalistas que estão surgindo, comprometidos com a verdade, que estão surgindo no anonimato muitas vezes, desejando anunciar verdadeiras notícias. Mas uma grande parte, para não citar nome aqui, você sabe de algumas redes plim-plim que tem por aí, que são, a maioria dos proprietários são espíritos, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não estão nem um pouquinho preocupadas com a tua saúde mental e emocional. Então, para eles, se eles puderem criar um clima de terror e de tensão para amedrontar todo mundo, para fazer você ficar trancado numa caverna, sei lá com que fins e objetivos e intenções, porque essa gente se vende por dinheiro. E você deve saber que o governo atual tem cortado muitos privilégios de algumas mídias que até então ficavam mamando na teta do governo. Então, tem uma parte da mídia que está furiosa com o governo federal. E uma mídia furiosa, irmãos, eles dão o tipo de notícia que eles querem dar. E muitas dessas notícias são notícias apocalípticas. E Satanás, ele está louquinho de vontade que você fique preso mesmo na caverna. Satanás quer ver você triste. Satanás quer ver você deprimido. Satanás quer ver você mal. Porque qual que é a função dele? Ele veio para roubar, matar e destruir, sim ou não? E ainda, além do mais, nós aprendemos aqui hoje à tarde que ele é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite. Então, para aqui para raciocinar. Satanás te acusa de dia e de noite. O ser humano também te acusa de dia e de noite. A mídia bombardeando notícia ruim, mensagens apocalípticas. Para nós que somos cristãos, que nos alimentamos da palavra de Deus, que deveríamos nos encher de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, louvores, virtude. Nós também somos atingidos com tudo isso. Sim ou não? Agora, como que você acha que está a mente? Como que você acha que está o coração das pessoas que não têm a Deus? Das pessoas que não buscam a Deus? Irmãos, eu garanto para você, sem medo de errar, eu não vi nenhuma pesquisa, não li nenhuma estatística, que eu vou falar aqui é intuição e fé. Uma grande parte dessas pessoas que não têm a Deus só conseguem ficar de pé porque tem remédio para vender na farmácia. Remédio de todo tipo, você sabe o que eu estou falando. Não é pecado tomar remédio, principalmente se você enfrentou uma baita de uma prova como Elias. Não é errado. Deus deixou psicólogo, psiquiatra, psicanalista, Deus deixou os médicos, Deus deixou o enfermeiro, tudo isso para nos servir. Lucas era médico na época de Jesus. Então, tem horas que a gente precisa. Então não é pecado. No entanto, a tendência é que um cristão que serve a Deus vai chegar um momento que ele vai vencer esse momento e ele vai largar o medicamento, ok? Agora, quem está longe de Deus, ele não larga o medicamento, porque ele só consegue ficar de pé por causa do medicamento. Quantos estão entendendo? O que eu quero dizer com isso, amados? O que eu quero dizer com isso é que aquilo que você já ouviu, e eu já ouvi, já falei aqui nesse microfone, que
que doenças psicossomáticas, doenças da mente e da alma, ansiedade, depressão, são as doenças dos últimos dias, é a doença do século, e isso é tão real quanto o... Eu estou vendo que certamente depressão, ansiedade, doenças da mente e da memória, psicossomáticas, são as doenças que mais vão atingir as pessoas nos últimos dias. Satanás está trabalhando violentamente para isso. Então, amados, mais do que nunca, nós precisamos. Por quê? Porque eu e você somos aquelas pessoas que Deus quer usar para ajudar aquelas pessoas lá no mundo que estão só tão de pé por causa de remédio. E sem falar naquelas que até com remédio estão querendo tirar a sua própria vida. Porque se imagina, se Elias, um homem de Deus, um homem que é um grande profeta, realizou milagres, formou um discípulo poderoso que realizou o dobro de milagres do que ele. Qual que era o nome dele? Eliseu. Se um homem poderoso como Elias sofreu de depressão e quis a sua morte, e ele não é o único, irmãos. A Bíblia fala de Davi, o mesmo Salmo 40 que a gente citou aqui. Se você for ler um pouquinho antes do versículo que a gente citou, da orelha furada, se você for ler um pouquinho antes, o Salmo 40 vai dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha só, o que Davi está falando aqui? Que Deus havia tirado ele de um lago horrível, de um charco de lodo. O que você acha que é esse lago horrível, charco de lodo? Isso aqui é uma caverna, isso aqui é uma caverna de depressão, é uma caverna de pensamentos atormentadores. Davi estava deprimido. Então Davi teve depressão, Elias teve depressão, Jonas, semana passada a gente falou aqui sobre Jonas, depois que Deus decidiu que não ia destruir Nínive, Jonas pediu a morte. Ah, Deus, então é o seguinte: se é que tu não vai destruir Nínive, tira a minha vida. Eu não quero mais viver, porque eu estava esperando que o Senhor ia acabar com tudo. Eu queria mesmo que o Senhor matasse aquele povo. Está que nem o Joãozinho discípulo amado, né? Discípulo amado. Jesus, tem um povo aí que está batizando aí, e eles não são dos nossos. O Senhor quer que eu mande vir um raio de fogo do céu e consuma aquele povo todinho? Jesus olhou para João, discípulo amado, e disse para ele: você não sabe que espírito que você é, não? Quem aqui, não levanta a mão, por favor, eu não quero ver coisa feia. Quem aqui algum dia na sua mente teve vontade de pedir para ver um raio de fogo do céu e cair na cabeça de alguém? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu não posso ver essas coisas. Meu Deus. Então Jonas, amados, Jonas queria que Deus acabasse tudo. E como Deus era misericordioso e longânimo, decidiu que não ia destruir Nínive. Aí Jonas quis a morte, quis morrer, né? Quis morrer. Você conhece a história, né? Deus mandou uma boboreira, fez sombra para Jonas. Aí Jonas ficou no conforto da sombra da boboreira, até o dia que Deus quer secar a boboreira. Aí Jonas ficou indignado. Aí Deus aparece para Jonas: você teve compaixão de uma boboreira, de uma planta, e você não é capaz de ter compaixão de uma cidade inteirinha, centenas de pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Jonas, por favor, misericórdia quero e não sacrifício. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, disse Jesus, vocês não iam condenar os inocentes.
Jesus chama o pecador de inocente. E nós chamamos o pecador de miserável. Eu vou acabar com a tua vida. Aleluia. Então, amados, depressão, tristeza, angústia, problemas psicossomáticos, dor na memória, você pode se usar esse termo, isso foi enfrentado por personagens bíblicos. O próprio Jesus, nós citamos aqui semana passada. Jesus, quando chegou próximo à sua morte, ali no Getsemane, ele falou para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Eduarda, tudo bem? O que você acha que é angustiado até a morte? Eu nunca cito o nome do Eduardo, vou citar o nome aqui de todo mundo um pouquinho, né? Então, mas o que você acha que é estar angustiado até a morte? Para pensar um pouquinho aqui. Jesus disse que a alma, ou seja, a mente dele, as emoções, os sentimentos de Jesus, produziram um estado mental de angústia tamanho que ele sentia uma agonia de morte. Olha aqui para mim. Não é pecado ser homem. Pecado é querer ser Deus diante dos homens. Então nós somos humanos. E humanos sentem frio, sentem calor, sentem tristeza, sentem angústia, sentem medo. Mas Deus, nessa noite, amados, nos trouxe aqui para trazer uma receita. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar saudáveis. Porque se é verdade que essa doença do século está atingindo e vai atingir talvez ainda mais aquelas pessoas que estão lá fora, talvez seja a forma que Deus tem escolhido para que eu e você sejamos aqueles porta-vozes da esperança que vão levar uma mensagem de ânimo, uma mensagem de coragem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, de fé, para ressuscitar essas pessoas e trazer elas para Jesus. Quem sabe Deus está permitindo essa aflição para que essas pessoas se sensibilizem e aceitem a mensagem do Evangelho. Quantos estão entendendo? Agora, se eu e você entrarmos em depressão, em angústia, se nós cairmos também emocionalmente, como muitos estão caindo lá fora, nós não vamos conseguir ajudá-los. Porque quando nós estamos doentes, somos nós que precisamos de ajuda, sim ou não? Então Deus está trazendo essa mensagem para nós nessa noite, e eu digo para nós, irmãos, porque como eu citei ali para vocês agora há pouco, eu compartilhava com alguns irmãos essa semana, que eu enfrentei duas estafas emocionais e mentais gigantescas na minha vida. A primeira foi por volta do ano de 2010. Eu, na época, era pastor da Igreja Batista da Esperança aqui em Nova Trento, e eu estava decidido a dar o sangue por Jesus. A minha oração todos os dias antes de dormir era: Senhor, acorde-me no horário determinado por ti e cumpre em mim todo o teu querer. É oração de religioso. Eu decorei a oração e eu fazia toda noite essa oração. O que significa essa oração? Essa oração significa: Senhor, se tu quiser me acordar 1 da manhã e eu tenho que ficar a noite toda acordado, se tu quiser me acordar às 2, às 3 e eu virar à noite, por amor a ti, eu estou disposto a dar tudo, corpo, alma e espírito. Eu fiz um voto com Deus. Eu e minha esposa fizemos um voto com Deus por escrito, onde a gente entregou tudo na mão de Deus. O nosso futuro, o que vai acontecer com o nosso ministério, o que vai acontecer com os nossos filhos, se a gente vai ter carro, se a gente não vai ter, se nós vamos morar debaixo da ponte, se a gente vai ter uma casa, se a gente não vai ter uma casa, se a gente vai sofrer, se a gente não vai sofrer, se a gente vai ter amigos, se a gente não vai ter amigos. Tudo por escrito a gente entregou para Deus. E aí eu estava consumido, eu queria dar o meu melhor para Deus. Só que aí o que aconteceu? Uma série de situações que a gente enfrentou, não tem nada a ver com vocês aqui, amém? Mas uma série de situações, sentimento de rejeição, né? E
enfim, eu nem me lembro mais, já é passado, né, irmãos? Mas aconteceram várias coisas, sentimento de fracasso, né? A gente criou uma expectativa de ter um ministério grande, porque nós aprendemos a sonhar grande, e aí de repente, aquele sonho gigantesco que a gente tinha, foi encolhendo, a gente tivemos que sair de uma sala aqui do centro, e a gente foi para uma sala lá no 30 Réis, né? A gente mudou várias salas, né? Fomos para a sala do seu Isaías, depois fomos lá para a Rua Independência, e fomos para uma sala bem pequenininha. Então, a gente foi só regredindo, assim, em termos de tamanho, né? Vejam bem. Então, aquilo tudo, para mim, foi uma frustração gigantesca. Por quê? Porque eu era empresário, dono de 3 empresas, ganhava um salário gigantesco, abri mão de tudo, eu e minha esposa, para servir a Deus, para vir para Nova Trento, sonhar grande, sonhar em ter um ministério grande, não para a glória nossa, mas porque ninguém abre mão de tanta coisa para, sei lá, para ir para trás, a gente sonha para frente, amém? E de repente o nosso ministério só encolheu. Então, quando a gente estava lá naquela salinha, lá na Rua Independência, em frente à escola do 30 Réis, eu estava em crise. E naquele ano, eu me lembro que a gente queria reverter a situação, então eu estava dando o meu máximo. E foi aonde que eu entrei numa estafa física, emocional. Eu me lembro de várias vezes a minha esposa, a irmã Daiane, que a gente estava sempre lá em casa, diziam para mim: Christian, para, Christian, descansa, Christian, vai dormir. Pensa se eu ouvia elas. Eu não ouvia. Vai dormir, eu não dormia. Vai descansar, eu não ia descansar. Então, Deus usou várias pessoas para tentar me acordar, mas eu estava consumido, eu não ouvi ninguém. E todo mundo dizia: faz, eu não fazia. Descansa, eu não descansava. Vai dormir, eu não dormia. E chegou ao ponto de eu ultrapassar todos os meus limites, até um dia que eu quase desmaiei num culto pregando. Aquilo foi o limite do cúmulo da cegueira, de sei lá o que mais pode se dizer. Eu nunca vou esquecer, terminou o culto, eu, a pastora Marcinha, a pastora Patrícia, fomos para o Paiol para comer uma pizza. Só que elas entraram para o Paiol para comer a pizza e eu fiquei dentro do carro dormindo. Quando elas saíram da pizzaria, fomos direto para o hospital. Aí a gente levaram para o hospital. Aí lá eles fizeram o eletrocardiograma e depois, dali em diante, eu decidi parar. E não durou muito tempo. Depois, vocês, quem aqui é das antigas sabe, o apóstolo dos Carlos fez um convite para a gente ir para São João, assumir o ministério de louvor. Eu aceitei que eu tinha que parar, eu aceitei que eu não estava bem, eu aceitei que eu estava doente e que precisava alguém me substituir. Eu não tinha condição de pastorear naquela condição. Por quê? Porque eu ultrapassei todos os meus limites. Algo parecido que aconteceu com Elias. E não tem muito tempo que eu passei novamente por uma experiência parecida com essa. Então, amados, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis a Deus, sensíveis à palavra de Deus, sensíveis aos profetas. Quando precisar parar, não precisamos ter medo de parar. Graças a Deus, amados, que eu entendi. Eu entendi que aos seus amados Ele dá o sono. Então agora, quando eu sinto que vem um sono da parte de Deus, eu vou dormir. Se for depois do meio-dia, vier um sono depois do meio-dia, eu vou dormir. Nem que seja 15 minutos, 20 minutos, mas eu vou dormir. Eu aprendi que o meu Deus é o meu Pai e que Ele se preocupa comigo. E se Ele está me dando sono, é porque eu preciso dormir. Eu não vou me sentir culpado de dormir em horário de trabalho. Uma vez, amados, deixa para lá. Mas já fui até acusado de dormir em horário de trabalho. Mas é bom lembrar que pastor não tem horário. Se precisar de nós de madrugada, irmãos, pode contar com a gente. Se precisar na segunda, pode contar com a gente. O máximo que na terça, na quinta, no sábado, no domingo, o máximo que você vai ouvir é um não, no sentido que pode acontecer de ter 2 compromissos no mesmo horário, a gente não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
mas ele vai tentar enviar alguém, no mínimo vai fazer uma oração à distância. Pastor não tem horário, mas pastor precisa ter limite, assim como você também precisa ter limite. Nós precisamos respeitar os nossos limites, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: respeite os seus limites. Eu, pastor Odracílio, pastor Oscar, participamos do retiro de pastores na cidade de Camboriú, e tinha um pastor psicólogo pregando, e eu nunca vou me esquecer, que ele falou: nós precisamos aprender a nos conhecer. Tão importante quanto conhecer a Deus é nos conhecer. Sabia disso, Tarcísio? Eu tenho que me conhecer. Por que a gente ultrapassa os nossos limites? Muitas vezes. E aí a gente fica doente. Porque a gente não se conhece. A gente não sabe até onde o nosso corpo aguenta. Imagina, o pastor chega aqui e lança aqui um desafio: essa semana vamos fazer uma semana de jejum, só na água. E aí você nunca jejuou mais que um dia. Irmão, se você não conhecer o seu limite, quando chegar no segundo dia você já está no hospital. Você vai adoecer. Aquilo que era para ser bom para você, fazer um detox, né? Que o jejum ajuda a desintoxicar, vai se transformar na maldição. Então eu tenho que aprender a conhecer os meus limites e respeitar os meus limites. Graças a Deus, eu acho que eu estou aprendendo. Eu acho que eu aprendi a respeitar os meus limites. E eu não quero nem saber o que você vai pensar de mim. Se você for na minha casa um dia de tarde, chegar lá e eu estiver dormindo, pode ter certeza, irmão, aquela madrugada eu passei a noite orando ou fazendo alguma coisa. E eu não vou ficar nem um pouquinho preocupado se você achar que o pastor é um preguiçoso e está dormindo de tarde. Não estou nem aí. Se eu estiver cansado, eu vou dormir. Porque eu não quero dar esse testemunho para você de ter um pastor pregando aqui doente em cima do altar. Você pode ter certeza, o pastor de você não está 100%. 100% não está. Mas ele sabe o que está fazendo aqui. Ele sabe o que está falando. Não está perdido. Não está cego. Não está desorientado. Ouve a voz de Deus e está falando pela inspiração que vem dele. Então fique tranquilo. Agora, se você perceber que o pastor de você está saindo da linha, fique à vontade para puxar a orelha dele. E se ele não te ouvir, eu quero te dar autorização para você pegar uma cinta e dar uma cintada nele, porque quem sabe ele acorda. Que acho que faltou naquela época a irmã Daiane, pastora Vera, pastora Brasil, Leia, as pessoas que tentaram me acordar, faltou elas pegarem talvez um pedaço de pau e dar uma palavra no pastor, quem sabe ele acordar. Amados, a Bíblia apresenta receitas. Primeiro, para não perder a paz, eu preciso apresentar toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me causa medo, tormento, preocupação, dúvida, tudo eu tenho que apresentar a Deus em oração e com ações de graça. Quando a Bíblia diz não andeis ansiosos, por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu uma peça da armadura, né? Que se chama, fica tranquilo que eu não estou fazendo propaganda, se chama os calçados do Evangelho da Paz, ok? Então imagine que quando você anda ansioso, é como se você estivesse andando descalço, né? Se você andar descalço, a Bíblia diz não andeis, porque não pode andar, então é não andeis ansiosos. Então imagine uma pessoa andando sem os calçados da paz. Então ela está andando literalmente descalço, espiritualmente falando. Vai traduzindo para o espiritual. Quando eu ando descalço, se eu estiver andando numa rua cheia de caco de vidro, se eu estiver andando num território cheio de prego, de pedras pontiagudas, o que vai acontecer com os meus pés? Vou me ferir, eu vou me machucar. Como que eu vou pregar o Evangelho da paz se não tiver paz? Então eu tenho que ter paz, eu tenho que andar o tempo todo calçado, com os calçados do Evangelho da paz. Mas como que eu faço para andar o tempo todo calçado no Evangelho da paz? Em tudo, pela oração, pela súplica
eu tenho que apresentar em oração. Quem aqui é crente há mais de 5 anos já sabe de carteirinha que tem que ser assim. Só que nós, irmãos, somos tão teimosos. Nós somos teimosos, pastor? Somos. Nós somos tão teimosos que às vezes, e a gente é tão elétrico, tão agitado, que às vezes a gente entra no ritmo do mundo, e aí a gente não quer parar. Porque o mundo ensina que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que acontecer, para poder ter mais dinheiro, para poder conquistar, para poder possuir, para poder comprar. E aí eu entro no ritmo do mundo, e daqui a pouco eu já estou andando ansioso. Por quê? Porque eu não tenho tempo para parar na presença de Deus. Eu não tenho tempo para conversar com Deus. Eu não tenho tempo para orar, para buscar Deus e para entregar para Ele. Como diz lá em 1 Pedro, lançai as vossas ansiedades. Eu não paro mais. Aí o que acontece? Como eu não paro mais na presença de Deus, eu não tenho mais comunhão com Deus, eu não entrego para Ele as minhas preocupações. E aí, porque eu não entrego, eu fico andando o tempo todo descalço, podendo me machucar o tempo a qualquer momento. Então, amados, eu não posso andar ansioso. Quando a ansiedade bater na porta do teu coração, para tudo que você está fazendo, dobra o teu joelho e entrega para Deus. Mas não é só entregar, é entregar e crer, confiar. Aqui diz com ações de graças. Por que com ações de graças? Quando é que eu dou ação de graça para Deus? Quando eu estou feliz, quando eu estou agradecido por algo. Então, quando a Bíblia diz com ações de graças, é porque eu tenho tanta fé que Deus já ouviu a minha oração e que no tempo certo Ele vai agir, que eu já começo a agradecer antes da bênção chegar. Eu começo a agradecer antes do problema se resolver, porque eu creio que o meu Deus é fiel. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Aleluia! Então, quando eu entrego a Deus a minha ansiedade, o meu coração, a minha mente, ela fica cheia de paz. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o meu coração. E quando eu estou cheio de paz, irmãos, e Jesus disse que a paz que eu vou lá dou, o mundo não a dá. Quando eu estou cheio de paz, qual é o nome da irmã mesmo? Eliane. Eu conheci esse nome. Quando eu estou cheio de paz, Eliane, dona pastora velha, pergunta se eu tenho medo de alguma coisa. Pergunta se eu tenho medo do capítulo lá, o capetão. Pergunta se eu tenho medo de notícia ruim. Pergunta se eu tenho medo daquilo que a mídia produz lá, o fake news. Não tenho medo de nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu estou cheio de paz, a paz que Jesus me dá, ela excede todo o entendimento. Pensa lá, Sadraque, Mesaque na fornalha. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. E o Nabucodonosor olhando lá de fora, olha lá, ó, os caras dentro da fornalha estão dançando, pulando lá dentro. O que é isso, mano? Eu estou vendo um quarto homem com um aspecto reluzente. Os seus pés são como um latão de bronze polido, a sua voz é como a voz de muitas águas, o seu cabelo são como uma lã branca. Isso eu estou acrescentando, tá? Isso está lá em Daniel e está em Apocalipse. Você sabe o que eu estou falando, né? O quarto homem na fornalha, o homem de branco, o varão de branco. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, irmãos. Lá do lado de fora, todo mundo preocupado, mas eles lá dentro estavam dando glória. Porque Jesus estava com eles na tempestade, Jesus estava com eles na fornalha. Quando eu estou cheio da paz de Deus, irmãos, não tem fornalha, não tem leão, não tem cova, não tem nada que tire a minha alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu preciso dessa paz. E essa paz, ela vem quando eu apresento a Deus tudo em oração, confiando. E depois a receita bíblica é: vigia os teus pensamentos. Vigia os teus pensamentos. Aquilo que está vindo na minha memória. Os pensamentos que a mídia e o mundo estão tentando produzir na minha mente. São pensamentos verdadeiros ou mentirosos? Honestos? O que tem passado pela minha mente são pensamentos justos?
São pensamentos puros? São pensamentos amáveis? São pensamentos de boa fama? São pensamentos em que há virtude? Ou algum louvor? São esses os pensamentos que devem ocupar a minha mente. Crente não pode deixar, cristão não pode entrar no teu coração pensamentos de desânimo, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos de dúvida, pensamentos de incredulidade, pensamentos maus. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Esses são os pensamentos que devem guardar o nosso coração. E como disse Jeremias, em Lamentações de Jeremias, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz conforto. Fique de pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Faça uma pergunta para você mesmo nessa noite. Como está a tua mente? Como está a tua alma? Como que está a nossa alma? Está bem? Está saudável? Está ferida? Está cansada, machucada? Outro dia eu conversava com a minha esposa e a gente estava tendo uma conversa sobre isso, e eu estava dizendo para ela: não, a minha alma pode estar até abatida, mas o meu espírito está bem. Aí ela disse: não, nós não somos só o espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Então não tem, se a sua alma estiver fragilizada, você vai estar fragilizado, porque não tem como o teu espírito se desconectar da alma e do teu corpo. Não é só que tem espírito, alma e corpo. Então se a tua alma está fragilizada, se a tua alma está abatida, você ficou abatido, você vai ficar abatido, porque você não é 3 pessoas, nós somos uma pessoa só. Nós somos um espírito, mas esse espírito é acompanhado de uma alma. Como está a nossa alma? Temos aprendido que muitas vezes nós temos que dar ordem à nossa alma. Por que estás abatida, minha alma? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Mas existem momentos, amados, que nem dando comando para a alma você consegue vencer a angústia, você consegue vencer a tristeza, porque tem momentos difíceis. Tem pessoas aqui que em 2021 passaram os piores momentos da sua vida. Tem pessoas aqui que tinham tudo para nesse momento estar numa cama. Tem pessoas aqui que talvez nem estariam, tem motivos até para não estar mais aqui, porque enfrentaram verdadeiros gigantes, verdadeiros terremotos, verdadeiros abalos nos últimos tempos. Mas Deus se trouxe aqui para dizer que tem esperança para a nossa alma. Ele vai restaurar a nossa alma, amém? Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Deus não terminou a obra que Ele começou na minha vida e na tua vida. Ele é fiel para completar. Eu quero orar por você. Enquanto a pastora Patrícia canta essa canção, eu quero orar por você. Orando também aí no seu lugar, no seu banco. Como está a sua alma? Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? Como está a sua mente? Peça para o Senhor, trazendo refrigério, trazendo alento, trazendo cura, trazendo conforto, trazendo vida, trazendo ânimo.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Através dessa gravação, eu não sei como está a alma, eu não sei como estão as emoções, como está o coração, os sentimentos dessas vidas que nos acompanham, mas eu te peço, tu que começasses uma boa obra em nossas vidas, vem ajustando as nossas emoções, vem equilibrando os nossos pensamentos, vem curando a nossa alma, restaura para as nossas faculdades mentais, restaura a nossa energia, restaura o nosso corpo, o nosso ser por completo. Não permita, Pai, que nós venhamos ser confundidos ou enganados por Satanás e vozes estranhas. Não permita que nós venhamos ser atingidos por fake news, por uma mídia corrompida. Não permita que nós venhamos dar ouvidos às mentiras do inimigo. Não permita que dúvidas venham ser plantadas nos nossos corações. Que tudo aquilo que está em linha com a Tua palavra, com a Tua vontade, tudo aquilo que é puro, verdadeiro, se há algum louvor, que sejam esses pensamentos, Pai, que venham guardar os nossos corações e as nossas vidas. Ensina-nos a apresentar a Ti diariamente tudo aquilo que pode roubar a nossa paz. E assim então possamos encontrar e desfrutar desta paz que excede todo entendimento. Aleluia.